Capítulo 42. Fossem todas as opiniões de Elizabeth formadas a partir de sua própria família, sua ideia de felicidade conjugal ou conforto doméstico não seria das mais agradáveis. O pai, cativado pela juventude, pela beleza e por aquela aparência de bom humor que em geral acompanha a juventude e a beleza, casara-se com uma mulher cuja pouca inteligência e espírito intolerante em pouco tempo destruíram todo o afeto que sentira por ela. Respeito, estima e confiança desapareceram para sempre, e toda esperança de felicidade doméstica foi abandonada. Mas o Sr. Bennet não tinha propensão para buscar conforto para o desapontamento causado por sua própria imprudência em nenhum daqueles prazeres que tantas vezes consolam os desafortunados por sua loucura ou devassidão. Ele gostava do campo e de livros, e dessas preferências brotaram suas maiores alegrias. A esposa, ao contrário, pouco devia, além da diversão provocada pela ignorância e pela loucura. Não é esse o tipo de felicidade que, em geral, um homem deseja atribuir à própria mulher, mas, onde se fizer sentir a falta de outras possibilidades de prazer, o verdadeiro filósofo extrairá benefícios do que se apresentar. Elizabeth, entretanto, nunca fora cega à impropriedade do comportamento do pai enquanto marido. Sempre sofreu com isso, mas, respeitando suas qualidades e grata pelo afetuoso tratamento que ele lhe dispensava, tentava esquecer o que não podia deixar de perceber e afastar do pensamento a contínua transgressão das obrigações conjugais e a falta de decoro que, por expor a mulher ao desprezo de suas próprias filhas, era tão altamente condenável. Mas nunca antes sentira tanto como agora as desvantagens que podem atingir os filhos de um casamento tão inadequado, nem tivera tanta consciência dos males originados por tão imprudente condução de habilidades que, bem usadas, poderiam ter ao menos preservado a respeitabilidade de suas filhas, mesmo se incapazes de ampliar a mentalidade da esposa. Tendo Elizabeth se alegrado com a partida de Wickham, poucas outras razões de satisfação se deveram à perda do regimento. As festas em casas de amigos eram menos variadas do que antes e, em casa, havia a mãe e a irmã, cujos constantes resmungos contra o tédio em relação a tudo o que as rodeava projetavam uma verdadeira sombra sobre o círculo familiar, e, embora Kitty pudesse, com o tempo, recuperar seu natural bom senso, já que as causas de perturbação do seu cérebro haviam sido removidas, sua outra irmã, cujo temperamento fazia recear grandes males, arriscava-se a ter sua insensatez e arrogância alimentadas pelas circunstâncias duplamente perigosas de um balneário e um acampamento. De modo geral, portanto, ela descobriu o que já foi algumas vezes descoberto, que um fato esperado com impaciente ansiedade não trazia, ao acontecer, toda a satisfação que ela mesma se prometera. Era preciso, portanto, marcar alguma outra época para o início da verdadeira felicidade. Ter algum outro ponto no qual poderiam se apoiar seus desejos e esperanças e, outra vez gozando do prazer da antecipação, consolar-se do presente e preparar-se para outra decepção. A viagem aos lagos era agora o objeto de seus pensamentos mais felizes, era o melhor consolo para todas as horas desconfortáveis que o descontentamento da mãe e de Kitty tornavam inevitáveis, e, se pudesse incluir Jane em seus planos, tudo seria perfeito. Mas é uma sorte, pensou ela, que eu tenha alguma coisa para desejar. Se tudo estivesse perfeito, meu desapontamento estaria garantido. Mas assim, levando comigo uma incessante fonte de tristeza pela ausência de minha irmã, posso razoavelmente esperar ver realizadas todas as minhas expectativas de prazer. Um esquema em que todas as partes prometem delícias nunca pode ser bem-sucedido. E a decepção geral só pode ser evitada pela existência de pequenas contrariedades. Quando Lydia partiu, prometeu escrever muitas vezes e com muitos detalhes para a mãe e para Kitty, mas as cartas, sempre muito curtas, sempre se faziam esperar. As que se destinavam à mãe pouco diziam além de terem acabado de voltar da biblioteca, onde tais e tais oficiais estavam à espera e onde ela vira enfeites tão bonitos que quase enlouquecera, que tinha um vestido novo, ou uma nova sombrinha, que descreveria melhor. Mas era obrigada a sair com muita pressa, pois a senhora Forster a estava chamando e as duas iam para o acampamento, e da correspondência com a irmã,
havia ainda menos a ser aproveitado. Pois as cartas para Kitty, embora mais longas, continham entrelinhas demais para serem tornadas públicas. Depois da primeira quinzena, ou de 3 semanas de sua ausência, a saúde, o bom humor e a animação começaram a reaparecer em Longbourn. Tudo tinha um ar mais feliz. As famílias que tinham ido passar o inverno na cidade estavam de volta e começavam a surgir os trajes e os compromissos de verão. A senhora Bennet voltara à habitual serenidade rabugenta e, em meados de junho, Kitty estava recuperada a ponto de poder entrar em Meryton sem lágrimas. Acontecimento tão promissor que fez Elizabeth esperar que no Natal seguinte ela poderia ser toleravelmente razoável para não mencionar o nome de um oficial mais de uma vez por dia, a não ser que, por alguma cruel e maldosa determinação do Departamento de Guerra, outro regimento fosse alojado em Meryton. O dia marcado para a viagem ao norte aproximava-se depressa, e faltava apenas uma quinzena para o início quando chegou uma carta da senhora Gardiner, ao mesmo tempo adiando o passeio e encurtando sua duração. Os negócios do Sr. Gardiner o impediam de se ausentar por mais 2 semanas, até julho, e ele precisaria estar de volta a Londres um mês depois, e, como esse período era curto demais para irem tão longe e visitar todos os lugares que se tinham proposto, ou pelo menos visitar com a liberdade e o conforto que planejaram, eram obrigados a desistir dos lagos e substituir a viagem por uma mais curta. Assim, de acordo com o plano atual, não deveriam ir além de Derbyshire. Naquele condado havia atrações suficientes para preencher a maior parte das 3 semanas, e, para a senhora Gardiner, um atrativo especial. A cidade onde ela passara alguns anos de sua vida e onde agora deveriam passar alguns dias era provavelmente um objeto de curiosidade tão grande quanto todas as famosas belezas de Matlock, Chatsworth, Dovedale ou Peak. Elizabeth ficou desapontada demais, tinha preparado seu coração para ver os lagos e ainda pensava que poderia haver tempo suficiente. Mas era do seu feitio se conformar. E com certeza do seu temperamento ser feliz, e logo tudo estava certo outra vez. A menção a Derbyshire havia muitos pensamentos conectados. Era impossível ver a palavra sem pensar em Pemberley e em seu proprietário. Mas com certeza, pensou, posso entrar em seu condado impunemente e roubar alguns mastros petrificados sem ser percebida. O período de expectativa havia sido duplicado. 4 semanas deveriam se passar antes da chegada dos tios. Mas elas passaram, e o senhor e a senhora Gardiner, com seus 4 filhos, apareceram afinal em Longbourn. As crianças, 2 meninas de 6 e 8 anos e 2 meninos menores, seriam deixados aos especiais cuidados da prima Jane, que era a favorita de todos e cujo bom senso e temperamento doce tornavam ideal para se ocupar deles em todos os sentidos, estudar com eles, brincar com eles e amá-los. Os Gardiner dormiram apenas uma noite em Longbourn e partiram na manhã seguinte com Elizabeth, em busca de novidade e diversão. Um prazer era garantido, o de serem companheiros adequados, uma adequação que envolvia saúde e bom humor para superar inconveniências, entusiasmo para tornar maiores os prazeres, e afeto e inteligência que os consolariam caso surgissem decepções. Não é o objetivo desta obra fazer uma descrição de Derbyshire, nem de qualquer dos lugares famosos pelos quais passariam: Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham e outros são suficientemente conhecidos. Uma pequena parte de Derbyshire é tudo o que interessa no momento. Depois de apreciarem todas as principais maravilhas da região, encaminharam-se os 3 para a cidadezinha de Lambton, cenário da antiga residência da senhora Gardiner e onde há pouco soubera viverem ainda alguns conhecidos. E Elizabeth foi informada pela tia de que Pemberley se situava a 5 milhas de Lambton. Não ficava em seu caminho, mas não precisariam se desviar mais do que 1 ou 2 milhas. Conversando sobre o trajeto na noite anterior, a senhora Gardiner expressou o desejo de rever o local. O Sr. Gardiner se declarou a favor, e a aprovação de Elizabeth foi solicitada. Traço meu amor, você não gostaria de conhecer um lugar do qual já ouviu falar tanto? Disse a tia. Um lugar ao qual, também,
Tantos conhecidos seus estão ligados. Wickham passou toda a juventude lá, você sabe. Elizabeth ficou desolada. Sentia que não tinha o que fazer em Pemberley e foi obrigada a confessar sua relutância em ir. Precisou admitir que estava cansada de ver grandes mansões, depois de ter ido a tantas. Belos tapetes e cortinas de cetim realmente não lhe davam prazer algum. A senhora Gardiner declarou que ela dizia bobagens. Se fosse apenas uma bela casa ricamente mobiliada, disse Traço, eu mesma não me interessaria em ir, mas as terras são maravilhosas. Eles têm alguns dos mais belos bosques do país. Elizabeth nada mais disse. Mas sua alma não conseguiu concordar. A possibilidade de encontrar Darcy, ao visitar o lugar, ocorreu-lhe no mesmo instante. Seria terrível. Enrubesceu só de pensar e achou que seria melhor falar francamente com a tia do que correr tal risco. Mas contra isso via inconvenientes e ela afinal decidiu que aquele seria seu último recurso, caso suas investigações particulares quanto à ausência da família recebessem respostas desfavoráveis. Assim pensando, ao se recolher à noite, perguntou à camareira se Pemberley não seria um lugar muito bonito, qual o nome do proprietário e, não sem algum pânico, se a família lá estava passando o verão. Uma mais que bem-vinda resposta negativa foi dada à última pergunta e, agora sem preocupações, ela ficou à vontade para alimentar uma enorme curiosidade de conhecer a casa, e, quando o assunto foi retomado na manhã seguinte e ela mais uma vez consultada, pôde responder prontamente e com o adequado ar de indiferença que realmente não fazia objeções. Para Pemberley, portanto, deveriam seguir. Capítulo 43. Elizabeth, no caminho, aguardava com alguma perturbação a primeira visão dos bosques Pemberley, e, quando afinal passaram pela guarita, seu alvoroço era enorme. O parque era muito amplo e continha grande variedade de terras. Eles entraram por um dos pontos mais baixos e seguiram por algum tempo por uma bela mata que ocupava grande extensão do terreno. A mente de Elizabeth estava ocupada demais para lhe permitir conversar, mas ela viu e admirou todos os esplêndidos recantos e paisagens. Subiram devagar uma ladeira de meia milha e viram-se então no alto de um amplo platô, onde terminava a mata, e de onde o olhar era no mesmo instante atraído pela mansão Pemberley, situada do lado oposto a um vale em cuja direção a estrada dobrava um tanto abruptamente. Tratava-se de uma grande e bela construção em pedra, destacando-se num outeiro e tendo ao fundo as encostas de altas colinas arborizadas, e, à sua frente, um arroio não muito caudaloso se avolumava, sem com isso ganhar qualquer aparência artificial. Suas margens não eram regulares nem falsamente enfeitadas. Elizabeth estava maravilhada. Nunca vira um lugar em que a natureza fosse mais generosa, ou onde a beleza natural tivesse sido tão pouco alterada por alguma ideia inconveniente. Estavam todos embevecidos, e naquele momento ela percebeu o que significaria ser a senhora de Pemberley. Desceram a colina, atravessaram a ponte e se encaminharam para a porta, e, enquanto examinavam mais de perto a casa, Elizabeth sentiu reviver todo o receio de encontrar seu dono. Apavorava-se com a ideia de que a camareira estivesse enganada. Ao pedir permissão para visitar o local, foram admitidos no vestíbulo, e, à espera da governanta, ela teve tempo de se perguntar o que fazia ali. A governanta se apresentou, uma senhora de certa idade e aspecto respeitável, muito menos atraente e mais cortês do que ela a imaginaria. Seguiram na sala de refeições. Era um cômodo grande e bem proporcionado, belamente mobiliado. Elizabeth, depois de passar os olhos pela peça, foi a uma das janelas apreciar a vista. A colina, coberta pelo bosque por onde haviam descido, tornada mais abrupta pela distância, era um belo espetáculo. Toda a disposição do terreno era bela, e ela examinou deliciada toda a paisagem, o rio, as árvores semeadas pelas encostas e as curvas do vale, até onde o olhar alcançava. À medida que passavam a outras salas, as peças do cenário mudavam de posição, mas de todas as janelas havia belezas a serem apreciadas.
Os cômodos eram impressionantes e belos e a mobília adequada à fortuna do proprietário, mas Elizabeth observou, admirando seu bom gosto, que nada era extravagante ou excessivo, havia ali menos Fausto e mais elegância do que no mobiliário de Rosins. E deste lugar, pensou ela, eu poderia ter sido dona. Com estas salas eu poderia estar agora familiarizada. Em vez de visitá-las como uma estranha, eu poderia me alegrar por serem meus e neles receber, como visitas, meu tio e minha tia. Mas não, refletiu, isto não aconteceria, meus tios estariam perdidos para mim, eu não teria permissão para convidá-los. Foi uma reflexão oportuna. Salvou-a de algo muito parecido com remorso. Ela ansiava por perguntar à governanta se o patrão estava mesmo ausente, mas não tinha coragem. A pergunta, porém, foi depois feita pelo tio, e ela se voltou, assustada, quando a senhora Reynolds respondeu que sim, acrescentando: mas estamos à espera dele para amanhã, com um grande grupo de amigos. Qual não foi o alívio de Elizabeth por não ter sua viagem sido adiada? A tia chamou-a para olhar um quadro. Ela se aproximou e viu o retrato do Sr. Wickham, pendurado, entre várias outras miniaturas, acima da lareira. A tia perguntou, sorrindo, o que achava da pintura. A governanta se aproximou e lhes disse que era um retrato de um jovem, filho do administrador de seu falecido patrão, de cuja criação se havia encarregado. Ele agora entrou para o exército, acrescentou o traço, mas receio que se tenha tornado rebelde demais. A senhora Gardiner olhou para a sobrinha com um sorriso, mas Elizabeth não teve como retribuir. E este, disse a senhora Reynolds mostrando outra miniatura, é o meu patrão. E lhe faz justiça. Foi pintado na mesma ocasião. Há cerca de 8 anos. Ouvi falar muito sobre a distinção de seu patrão, disse a senhora Gardiner, olhando para o retrato traço, é um belo rosto. Mas, Lizzie, você pode nos dizer se está ou não parecido. O respeito da senhora Reynolds por Elizabeth pareceu aumentar com a menção de que ela conhecia o patrão. Esta jovem conhece o Sr. Darcy? Elizabeth enrubesceu e disse: um pouco. E não o considera um cavalheiro muito atraente, minha senhora? Sim, muito atraente. Tenho a certeza de que não conheço ninguém tão atraente, mas na galeria do andar superior as senhoras verão um quadro melhor e maior. Esta sala era a sala favorita do meu falecido patrão, e estas miniaturas estão exatamente como costumavam estar. Ele gostava muito delas. Isso deu a Elizabeth o porquê do retrato do Sr. Wickham entre elas. A senhora Reynolds chamou-lhes então a atenção para o da senhorita Darcy, pintado quando ela estava com 8 anos. E a senhorita Darcy é tão bela quanto o irmão? Perguntou a senhora Gardiner. Ah! É sim. A jovenzinha mais bela que jamais se viu, e tão prendada. Ela toca e canta o dia todo. Na próxima sala há um novo instrumento que acabou de chegar para ela, um presente do meu patrão, ela virá com ele amanhã. A senhora Gardiner, cujas maneiras eram muito delicadas e agradáveis, encorajava a conversa com perguntas e observações, a senhora Reynolds, tanto por orgulho quanto por afeição, tinha evidentemente muito prazer em falar do patrão e da irmã. Seu patrão passa muito tempo em Pemberley durante o ano? Não tanto quanto eu gostaria, senhor, mas posso dizer que passa metade do seu tempo em casa, e a senhorita Darcy sempre está aqui nos meses de verão. A não ser, pensou Elizabeth, quando vai para Ramsgate. Se seu patrão se casasse, a senhora o veria mais. Sim, senhor, mas não sei quando isso acontecerá. Não conheço ninguém que o mereça. O senhor e a senhora Gardiner sorriram. Elizabeth não conseguiu se impedir de dizer: o mérito é todo dele, estou certa, se a senhora pensa assim. Não digo mais do que a verdade, e todos que o conhecem dirão o mesmo, retrucou a outra. Elizabeth pensou que aquilo era ir longe demais, e ouviu com crescente perplexidade a governanta acrescentar: nunca, em toda a vida, ouvi dele uma palavra agressiva. E eu o conheço desde que ele tinha 4 anos de idade.
Esse elogio, de todos o mais extraordinário, era o mais contrário à ideia que fazia. Que ele não era um homem bem-humorado havia sido sua opinião mais firme. Toda a sua atenção foi despertada, queria ouvir mais e foi grata ao tio por dizer. Há muito pouca gente de quem se possa dizer tal coisa. A senhora tem muita sorte por ter tal patrão. Sim, senhor, sei que tenho. Se eu desse a volta ao mundo, não encontraria melhor. Mas sempre observei que aqueles que têm boa índole quando crianças também a têm quando adultos, e ele sempre foi o menino mais amável e bondoso do mundo. Elizabeth quase não conseguiu deixar de encará-la. Pode ser o mesmo Sr. Darcy? Pensou. Seu pai era um excelente homem, disse a senhora Gardiner. Era sim, senhora, era mesmo, e seu filho será exatamente como ele. Tão bom para os pobres quanto o pai. Elizabeth ouvia, surpreendia-se, duvidava e queria mais. A senhora Reynolds não conseguiu interessá-la por qualquer outro assunto. Ela descreveu os motivos dos quadros, as dimensões dos quartos e o preço da mobília, tudo em vão. A senhora Gardiner, muitíssimo divertida com a parcialidade familiar a qual atribuía aqueles excessivos elogios ao patrão, logo voltou ao assunto. E a outra continuou a enumerar com veemência seus muitos méritos enquanto todos subiam a grande escadaria. Ele é o melhor dos senhores de terras e o melhor dos patrões, disse ela, que já existiram, não como os jovens rebeldes de hoje, que só pensam em si mesmos. Não há um só de seus colonos ou criados que não se refira a ele em bons termos. Algumas pessoas dizem que ele é orgulhoso, mas tenho certeza que nunca vi nada disso. Na minha opinião, isso é só porque ele não é falastrão como outros rapazes. Sob que luz favorável ela o coloca, pensou Elizabeth. Essa bela descrição dele, cochichou sua tia enquanto andavam, não é muito consistente com seu comportamento em relação ao nosso pobre amigo. Talvez estejamos enganadas. Não é muito provável, nossa fonte era muito boa. Ao chegarem ao espaçoso saguão superior, lhes foi mostrada uma graciosa sala de estar, recentemente decorada com mais elegância e leveza do que os aposentos do andar de baixo. E foram informados de que a peça acabava de ser preparada para dar prazer à senhorita Darcy, que se encantara com a sala em sua última estada em Pemberley. Ele é sem dúvida um bom irmão, disse Elizabeth enquanto se dirigia a uma das janelas. A senhora Reynolds antecipava o prazer da senhorita Darcy ao entrar naquele cômodo. E ele é sempre assim, acrescentou. O que quer que possa dar algum prazer à irmã é preparado num instante. Não há o que ele não faça por ela. A galeria de quadros e 2 ou 3 dos quartos principais eram tudo o que restava a ser visto. Na primeira havia excelentes pinturas, mas Elizabeth nada conhecia de arte, e das que havia para ver no andar de baixo ela de bom grado se afastara para examinar alguns desenhos da senhorita Darcy, a crayon, cujos temas eram em geral mais interessantes e também mais compreensíveis. Na galeria havia muitos retratos de família, mas pouco interesse tinham para prender a atenção de um estranho. Elizabeth andava, à procura do único rosto cujos traços lhe seriam conhecidos. Afinal um deles a fez parar e ela contemplou aquela extraordinária semelhança com o Sr. Darcy, trazendo no rosto um sorriso como ela se lembrava de ter às vezes visto quando ele a olhava. Ficou por muitos minutos parada diante do quadro, em profunda contemplação, e voltou a ele antes de deixarem a galeria. A senhora Reynolds informou que fora pintado quando o pai ainda vivia. Brotou sem dúvida naquele momento, no espírito de Elizabeth, um sentimento mais gentil em relação ao original do que jamais sentira durante todo o tempo em que o tinha conhecido. Os louvores a ele feitos pela senhora Reynolds nada tinham de triviais. Que elogio é mais valioso do que o elogio de um criado inteligente? Como irmão, proprietário, patrão, considerou ela, de quantas pessoas era ele o guardião da felicidade. Quanto prazer ou dor estava em suas mãos proporcionar. Quanto bem ou quanto mal poderia ser feito por ele. Todas as informações fornecidas pela governanta eram favoráveis ao seu caráter, e,
Enquanto estava diante da tela no qual ele era representado e que fazia seus olhos a fitarem, ela pensou naquele olhar com um profundo sentimento de gratidão que nunca antes se manifestara. Lembrou-se do seu ardor e abrandou a impropriedade de suas expressões. Quando foram vistas todas as partes da casa abertas à visitação pública, desceram a escadaria e, despedindo-se da governanta, foram entregues ao jardineiro, que os encontrou à porta do saguão. Enquanto caminhavam pela alameda que seguia até o rio, Elizabeth se virou para olhar mais uma vez a mansão. O tio e a tia pararam também e, enquanto o primeiro fazia conjecturas quanto à data da construção, o proprietário em pessoa surgiu de repente, vindo do caminho que, atrás da casa, levava às estrebarias. Havia cerca de 20 jardas de distância entre eles, e tão repentino foi seu aparecimento que foi impossível evitar que os visse. Seus olhos se encontraram no mesmo instante e o rosto de ambos foi coberto pelo mais intenso rubor. Ele teve um evidente sobressalto e por um momento pareceu imobilizado com a surpresa, mas logo se recuperando adiantou-se até o grupo e falou com Elizabeth, se não em termos de total desenvoltura, ao menos com perfeita cortesia. Ela se afastara instintivamente, mas, parando ao vê-lo se aproximar, recebeu seus cumprimentos com indisfarçável embaraço. Tivesse sido seu aparecimento, ou sua semelhança com o retrato que há pouco examinavam, insuficiente para assegurar aos outros dois que agora viam o Sr. Darcy em pessoa, a expressão de surpresa do jardineiro ao ver o patrão lhes teria dito de quem se tratava. Mantiveram-se um pouco à parte enquanto ele falava com sua sobrinha que, perplexa e confusa, mal ousava levantar os olhos para o rosto dele e não sabia que resposta dar às educadas perguntas a respeito de sua família. Perturbada pela mudança de atitude dele desde que se tinham despedido, cada frase que ele pronunciava aumentava seu constrangimento, e voltando-lhe à mente a ideia de quão impróprio era ela ser vista ali. Os poucos minutos que se seguiram foram dos mais desconfortáveis de sua vida. Também ele não parecia muito mais à vontade, quando falou, seu tom nada tinha de sua habitual seriedade, e ele repetia as perguntas sobre o dia em que ela saiu de Longbourn e sobre sua estada em Derbyshire, tantas vezes e de um modo tão apressado, que era evidente a agitação de seus pensamentos. Afinal, todas as ideias pareceram abandoná-lo e, depois de alguns minutos diante dela sem dizer uma palavra, ele de repente se recompôs e se despediu. Os outros então se aproximaram dela e expressaram sua admiração pela aparência do rapaz, mas Elizabeth nada ouvia e, totalmente absorta em seus próprios sentimentos, seguiu-os em silêncio. Estava arrasada de vergonha e constrangimento. Ter ido lá fora a coisa mais importuna, a mais imprudente do mundo. Como deve ter parecido estranho a ele? Sob que luz degradante haveria um homem tão vaidoso? Devia parecer como se ela, de propósito, se colocasse outra vez em seu caminho. Oh! Por que viera? Ou por que veio ele um dia antes do que era esperado? Tivessem saído apenas 10 minutos antes e estariam fora do alcance de seus olhos, pois era evidente que chegara naquele momento. Que descera naquele momento do cavalo ou da carruagem. Ruborizou-se inúmeras vezes, pelo absurdo do encontro. E o comportamento dele, tão visivelmente alterado. O que poderia significar? O simples fato de falar com ela era surpreendente. Mas falar com tanta cortesia, perguntar pela família. Nunca na vida ela vira nele tanta falta de solenidade em seus gestos, nunca ele lhe tinha falado com tanta gentileza como naquele encontro inesperado. Que contraste com suas últimas palavras no parque, em Rosings, quando lhe pôs a carta nas mãos. Não sabia o que pensar, ou como explicar. Acabavam de entrar num belo caminho à beira d'água e cada passo os levava para mais perto de um declive de terreno mais aprazível, ou de uma vista mais esplêndida dos bosques dos quais se aproximavam. Mas foi preciso algum tempo para que Elizabeth percebesse alguma coisa, e, mesmo respondendo maquinalmente aos repetidos apelos de seus tios e parecendo voltar os olhos para alguns objetos que lhe indicavam, nada distinguia da paisagem. Todos os seus pensamentos estavam fixos naquele ponto da mansão Pemberley, fosse qual fosse, onde se encontrava agora o Sr. Darcy.
Ansiava por saber o que se passava neste instante na mente dele. De que modo pensava nela e se, a despeito de tudo, ela ainda lhe era cara. Talvez ele tivesse sido educado apenas por estar tranquilo, embora houvesse aquilo na voz dele que não parecia tranquilidade. Se ele sentir a amargura ou prazer ao vê-la, ela não saberia dizer, mas sem dúvida não a vira com indiferença. Aos poucos, entretanto, as observações dos companheiros sobre sua falta de atenção a despertaram e ela percebeu a necessidade de se recompor. Entraram no bosque e, despedindo-se por algum tempo do rio, subiram até um dos terrenos mais altos, dos quais, em pontos de onde as clareiras permitiam aos olhos perambular, descortinavam-se diversas e encantadoras visões do vale. Das colinas opostas com uma longa fileira de árvores ocultando tantas outras e, ocasionalmente, de parte do arroio. O senhor Gardiner expressou o desejo de dar a volta em todo o parque, mas receou que não se pudesse fazê-lo a pé. Com um triunfante sorriso lhes foi dito que seriam 10 milhas. Isso resolveu a questão e prosseguiram com o circuito convencional, o que, depois de algum tempo, levou-os de volta, numa descida por entre bosques inclinados, à beira do curso d'água, num de seus trechos mais estreitos. Atravessaram-no por uma ponte simples, adequada ao aspecto geral da paisagem. Era um local mais despojado do que qualquer outro que haviam visitado, e o vale, aqui reduzido a uma bocaina, dava passagem apenas ao arroio e a um estreito caminho por entre o arvoredo agreste que o margeava. Elizabeth gostaria muito de explorar seus meandros, mas ao cruzar a ponte e constatar sua distância da casa, a senhora Gardiner, que não era grande andarilha, não podia continuar e só pensava em voltar o mais depressa possível para a carruagem. Sua sobrinha foi então obrigada a se submeter, e todos se dirigiram à casa do outro lado do rio, pelo caminho mais curto, mas a volta foi demorada, pois o senhor Gardiner, embora poucas vezes pudesse se permitir fazê-lo, adorava pescar e estava tão ocupado em observar as trutas eventualmente visíveis na água e conversar com um homem a respeito delas, que avançava muito pouco. Caminhando nesse ritmo lento, foram mais uma vez surpreendidos, e o choque de Elizabeth foi quase igual ao primeiro, com a visão do Sr. Darcy que se aproximava, já não muito distante. Sendo aquele trecho menos protegido do que o outro lado, permitiu-lhes vê-lo antes que se encontrassem. Elizabeth, embora perplexa, estava pelo menos mais preparada para um confronto do que antes e decidiu portar-se e falar com calma, caso ele realmente pretendesse ir até eles. Por alguns momentos, na verdade, acreditou que ele seguiria por algum outro caminho. Essa ideia persistiu enquanto uma curva no atalho o ocultou. Terminada a curva, ele estava diante deles. Num relance, viu que ele nada perdera de sua recente amabilidade, e, para imitar sua cortesia, começou, ao se encontrarem, a admirar a beleza do lugar. Mas não tinha passado das palavras adorável e encantador quando algumas recordações infelizes a perturbaram e ela imaginou que elogios a Pemberley vindos dela poderiam ser mal interpretados. Seu rosto mudou de cor e ela nada mais disse. A senhora Gardiner estava parada um pouco atrás e, aproveitando a pausa, ele perguntou se Elizabeth não lhe daria a honra de ser apresentado a seus amigos. Aquele era um gesto de cortesia para o qual ela estava um tanto despreparada, e mal foi capaz de ocultar um sorriso ao vê-lo agora procurando se relacionar com algumas daquelas mesmas pessoas contra quem seu orgulho se revoltara por ocasião de sua proposta. Qual será sua surpresa, pensou, ao saber quem são? Ele agora as toma por pessoas importantes. A apresentação, entretanto, foi feita no mesmo instante e, ao mencionar sua consanguinidade, ela o olhou de soslaio, para ver como reagia e não sem a expectativa de que ele abandonasse o mais depressa possível tão vergonhosa companhia. Que tenha ficado surpreso com o parentesco foi evidente, mas ele se refez com bravura e, longe de seguir adiante, deu meia volta e começou a conversar com o Sr. Gardiner. O sentimento de Elizabeth só podia ser de prazer, só podia ser de triunfo. Era consolador que ele soubesse que de alguns de seus parentes ela não precisava se envergonhar. Ouviu com toda a atenção tudo o que se passava entre eles e rejubilou-se a cada expressão,
a cada frase do tio, que ressaltava sua inteligência, seu bom gosto ou suas boas maneiras. A conversa logo se encaminhou para a pesca, e ela ouviu o Sr. Darcy convidá-lo, com a maior cortesia, para pescar ali sempre que desejasse enquanto estivesse nos arredores, oferecendo-se ao mesmo tempo para fornecer o necessário equipamento e indicando os trechos do arroio onde em geral havia mais profusão de peixes. A senhora Gardiner, que caminhava de braços dados com Elizabeth, lançou-lhe um expressivo olhar de surpresa. Elizabeth nada disse, mas estava muitíssimo satisfeita, a gentileza era sem dúvida para com ela. Sua perplexidade, entretanto, era extrema, e ela continuava a se perguntar, por que ele está tão mudado? Qual será a razão? Não pode ser por mim. Não pode ser por minha causa que suas maneiras estejam assim tão mais cordatas. Minhas recriminações em Hunsford não poderiam ter provocado tamanha transformação. É impossível que ele ainda me ame. Depois de andar por algum tempo daquele modo, as duas senhoras à frente, os dois cavalheiros atrás, ao retomarem a caminhada depois de uma descida até a margem do rio para melhor examinarem alguma planta aquática mais curiosa, houve a possibilidade de uma pequena alteração. Deveu-se o fato à senhora Gardiner que, cansada pelo exercício matinal, considerou o braço de Elizabeth inadequado para se apoiar e, em consequência, preferiu o do marido. O Sr. Darcy assumiu seu lugar junto à sobrinha e passaram a andar lado a lado. Depois de um curto silêncio, a moça foi a primeira a falar. Quis que ele soubesse que se tinha assegurado de sua ausência antes de ir até lá e, do mesmo modo, observou que sua chegada fora muito inesperada. Pois sua governanta, acrescentou, nos informou que o senhor certamente não estaria aqui antes de amanhã, e, na verdade, antes de sair de Bakewell, soubemos que sua presença na região não era esperada para breve. Ele reconheceu a verdade de tudo aquilo e disse que assuntos com o administrador motivaram sua vinda algumas horas antes do resto do grupo com o qual estivera viajando. Eles se juntarão a mim amanhã, continuou o traço, e entre eles há alguns que afirmarão conhecê-la, o Sr. Bingley e suas irmãs. Elizabeth respondeu apenas com um leve aceno de cabeça. Seus pensamentos foram no mesmo instante levados de volta ao momento em que o nome do Sr. Bingley fora pronunciado pela última vez entre eles, e, a julgar pelo tom de seu rosto, a cabeça dele não estava em outro lugar. Há também outra pessoa no grupo, prosseguiu ele depois de uma pausa, que nutre um especial desejo de conhecê-la. Poderá me permitir, ou será pedir muito, apresentar-lhe minha irmã durante sua estada em Lambton? A surpresa de tal pedido era de fato enorme, enorme demais para que ela soubesse como reagir. Sentiu imediatamente que qualquer vontade de conhecê-la que pudesse ter a senhorita Darcy se devia ao irmão e, sem maiores indagações, ficou satisfeita. Era agradável saber que o ressentimento não o levara a pensar mal dela. Andavam agora em silêncio, ambos mergulhados em seus pensamentos. Elizabeth não estava à vontade, seria impossível, mas estava lisonjeada e contente. O desejo dele de que a irmã a conhecesse era uma honra sem igual. Logo se distanciaram dos outros e, ao chegarem à carruagem, o senhor e a senhora Gardiner estavam meio quarto de milha para trás. Ele convidou-a então a entrar na casa. Mas ela declarou não estar cansada e esperaram juntos no gramado. Naquele momento muito poderia ter sido dito, e o silêncio era aterrador. Ela queria falar, mas para qualquer assunto parecia haver um empecilho. Afinal, lembrou-se de que tinha estado viajando e os dois conversaram com muita insistência a respeito de Matlock e Dovedale. Mas o tempo e sua tia andavam devagar, e sua paciência e imaginação quase se esgotaram antes do fim da conversa. Com a chegada do senhor e senhora Gardiner, Darcy insistiu para que entrassem e aceitassem uma bebida, mas o convite foi declinado e despediram-se todos com a maior cortesia de parte a parte. O senhor Darcy ajudou as senhoras a subir na carruagem e, ao se afastar, Elizabeth observou-o encaminhando-se devagar para casa. Começaram então as observações dos tios. E ambos o declararam infinitamente superior a tudo o que pudessem ter esperado.
Ele é perfeitamente bem educado, cortês e despretensioso, disse o tio. A bem da verdade, há alguma pompa nele, retrucou a tia Traço, mas isso se limita à sua aparência e não lhe fica mal. Posso concordar agora com a governanta que, embora alguns o chamem de orgulhoso, não vi nada disso. O que mais me surpreendeu foi sua atitude conosco. Foi mais do que polida, foi mesmo atenciosa, e não havia necessidade de tanta atenção. Seu relacionamento com Elizabeth é muito superficial. A bem da verdade, Elizabeth, falou a tia Traço, ele não é tão bonito quanto Wickham, ou melhor, não é tão expressivo quanto Wickham, pois seus traços são bem harmoniosos. Mas por que você me disse que ele era tão desagradável? Elizabeth desculpou-se como pôde, disse que gostara mais dele quando se encontraram em Kent do que antes e que nunca o vira tão simpático quanto naquela manhã. Mas talvez ele seja um pouco extravagante em suas gentilezas, observou o tio. Os grandes homens em geral o são, portanto não o levarei ao pé da letra, pois ele pode mudar de ideia e, num outro dia, expulsar-me de suas terras. Elizabeth sentiu que eles nada haviam compreendido da personalidade dele. Do que vimos dele, continuou a senhora Gardiner Traço, eu realmente não poderia acreditar que ele tenha se comportado de forma tão cruel com alguém como fez com o pobre Wickham. Ele não parece uma pessoa má. Pelo contrário, há algo agradável em seu modo de falar. E há uma dignidade em seu rosto que a ninguém dá e é uma impressão desfavorável de seu coração. Mas, a bem da verdade, a boa senhora que nos mostrou a casa atribuiu-lhe uma natureza das mais ardentes. Eu, às vezes, mal conseguia me controlar para não rir alto. Mas suponho que ele seja um patrão liberal, e isso, aos olhos de um criado, engloba todas as virtudes. Elizabeth, agora, sentia-se na obrigação de dizer algo em defesa do comportamento dele em relação a Wickham. Assim, da maneira mais reservada que pôde, deu-lhes a entender que, pelo que ouvira de seus parentes em Kent, seus atos podiam ser interpretados de modo muito diverso e que seu caráter de modo algum era tão falho, nem o de Wickham tão perfeito, quanto o haviam considerado em Hertford City. Em confirmação ao que dizia, relatou os pormenores de todas as transações pecuniárias nas quais ambos estiveram envolvidos, sem informar sua fonte, mas assegurando ser tal fonte digna de toda a confiança. A senhora Gardiner ficou surpresa e interessada, mas, como se aproximavam do cenário de seus antigos encantos, todos os pensamentos cederam lugar ao prazer das recordações. E ela se envolveu por demais em mostrar ao marido todos os aspectos interessantes de seus arredores para pensar em qualquer outra coisa. Mesmo cansada como estava do passeio matinal, mal almoçaram e ela saiu em busca de antigos conhecidos, e a tarde se passou em meio às alegrias de relações reatadas após muitos anos de interrupção. Os acontecimentos do dia haviam sido por demais interessantes para que Elizabeth pudesse dar muita atenção a qualquer desses novos amigos, e não foi capaz de qualquer outra coisa senão pensar, e pensar com assombro, na cortesia do Sr. Darcy e, acima de tudo, em seu desejo de apresentá-la à irmã. Capítulo 44. Elizabeth imaginara que o Sr. Darcy traria sua irmã para visitá-la no dia seguinte à ida da moça para Pemberley e, em consequência, decidiu não se ausentar da hospedaria durante toda a manhã. Mas enganara-se em sua suposição pois, na manhã mesmo de sua chegada a Lambton, as visitas apareceram. Tinham estado passeando pelo lugar com alguns de seus novos amigos e acabavam de voltar à hospedaria a fim de se vestir para o almoço com a mesma família quando o som de uma carruagem os levou à janela e viram um cavalheiro e uma dama numa charrete subindo a rua. Elizabeth, reconhecendo de imediato a libré, adivinhou o que significava e transmitiu grande parte de sua surpresa aos parentes ao lhes informar a honra que a esperava. O pasmo de seus tios foi total, e o constrangimento por ela demonstrado enquanto falava, somado à própria situação e a muitas outras do dia anterior, abriu-lhe os olhos para novos aspectos do caso. Nada antes sugerira algo assim, mas os dois concluíram que não havia outra razão para atribuir tais atenções por parte de alguém como ele do que supondo um interesse pela sua sobrinha.
Enquanto essas novíssimas impressões lhes passavam pela cabeça, a perturbação dos sentimentos de Elizabeth crescia a cada momento. Ela mesma estava um tanto surpresa com o próprio descontrole, mas, entre outras causas de inquietação, apavorava-se com a ideia de que o interesse do irmão pudesse ter-lhe atribuído qualidades demais e, mais do que nunca ansiosa por agradar, receava naturalmente que lhe faltassem todos os recursos. Afastou-se da janela, com medo de ser vista, e, enquanto andava de um lado para outro pela sala, tentando se recompor, percebeu que as expressões de interrogativa surpresa dos tios tornavam tudo ainda pior. A senhorita Darcy e o irmão apareceram e deu-se aquela fantástica apresentação. Com assombro, Elizabeth percebeu que sua nova conhecida estava pelo menos tão constrangida quanto ela. Desde que chegara a Lambton, ouvira dizer que a senhorita Darcy era excessivamente orgulhosa, mas a observação de poucos minutos convenceu-a de que era apenas excessivamente tímida. Foi difícil extrair dela qualquer palavra que não fosse um monossílabo. A senhorita Darcy era alta, bem mais alta do que Elizabeth, e, mesmo não tendo 16 anos completos, seu corpo já estava formado e sua aparência era feminina e graciosa. Era menos bela do que o irmão, mas havia sensatez e bom humor em seu rosto e seus gestos eram despretensiosos e gentis. Elizabeth, que esperava encontrar uma observadora tão perspicaz e desenvolta quanto o Sr. Darcy, sentiu-se bastante aliviado ao perceber nela sentimentos bem diversos. Não estavam juntos há muito tempo quando o Sr. Darcy lhe disse que Bingley também viria cumprimentá-la, e ela mal teve tempo de expressar sua satisfação e se preparar para tal visita quando os passos rápidos de Bingley se fizeram ouvir na escada e, num momento, ele entrou na sala. Toda a raiva de Elizabeth em relação a ele desaparecera há muito, mas, sentisse ainda alguma, seria difícil mantê-la diante da sincera cordialidade por ele expressa ao vê-la de novo. Ele perguntou em tom amistoso, embora vago, por sua família e, pelo aspecto e modo de falar, parecia estar tão à vontade e bem-humorado como sempre fora. Para o senhor e a senhora Gardiner ele era um personagem tão interessante quanto para ela mesma. Há muito tempo desejavam vê-lo. Todo o grupo diante deles, na verdade, despertava intensa curiosidade. As recentes suspeitas relacionadas ao Sr. Darcy e sua sobrinha dirigiam seu olhar a cada um dos dois com profunda embora discreta análise, e logo, de tais análises, obtiveram total convicção de que pelo menos um deles sabia o que era amar. Quanto às emoções da dama ainda havia dúvidas, mas que o cavalheiro transbordava de admiração era por demais evidente. Elizabeth, por sua vez, tinha muito a fazer. Queria averiguar os sentimentos de cada uma das visitas, queria dominar os seus e causar boa impressão a todos, e em seu último objetivo, no qual mais receara falhar, tinha maiores chances de sucesso, pois aqueles aos quais se esforçava por agradar estavam predispostos a seu favor. Bingley estava propenso, Georgiana disposta e Darcy determinado a admirá-la. Ao ver Bingley, seus pensamentos voaram naturalmente para a irmã, e como desejaria saber se os deles seguiam a mesma direção. Em alguns momentos quis acreditar que ele falava menos do que em ocasiões anteriores e uma ou duas vezes alegrou-se com a impressão de que, quando a olhava, ele tentava buscar semelhanças. Mas, embora isso pudesse ser imaginário, não podia se enganar quanto ao comportamento dele em relação à senhorita Darcy, que fora colocada como a rival de Jane. Nenhum olhar havia, dos dois lados, que sugerisse um interesse especial. Nada se passava entre ambos que pudesse justificar as esperanças da irmã dele. Nesse sentido, logo ficou satisfeita, e 2 ou 3 pequenos detalhes, antes que partissem, demonstraram, em sua ansiosa interpretação, uma lembrança de Jane não destituída de ternura e um desejo de dizer algo que, se ele ousasse, o levaria a mencioná-la. Ele observou, num momento em que os outros conversavam entre si num tom que expressava real tristeza, que há muito tempo não tinha o prazer de vê-la, e, antes que Elizabeth pudesse responder, acrescentou: "São mais de 8 meses. Não nos encontramos desde 26 de novembro, quando dançávamos todos em Netherfield." Elizabeth gostou de perceber nele uma memória tão exata,
e ele ainda encontrou um momento para lhe perguntar, quando ninguém prestava atenção, se todas as suas irmãs estavam em Longbourn. Nada havia de especial na pergunta, nem no comentário anterior, mas havia um olhar e uma expressão que lhes davam significado. Não foram muitas as vezes em que ela conseguiu dirigir o olhar para o Sr. Darcy, mas, sempre que relanceou os olhos para ele, viu uma expressão de simpatia geral e, em tudo o que ele disse, ouviu um tom tão distante de qualquer altivez ou desdém por seus companheiros que a convenceu de que a mudança de atitude que testemunhara na véspera, por mais temporária que fosse, sobrevivera ao menos mais um dia. Quando o via assim buscando a companhia e tentando angariar o bom conceito de pessoas com quem qualquer contato, há alguns meses, teria sido uma desgraça, quando o via assim cortês, não só com ela mas com os mesmos parentes que abertamente desdenhara. E se recordava de sua última e acalorada cena na casa paroquial de Hunsford, a mudança era tão grande e tinha tão grande impacto em sua mente, que mal podia impedir a transparência de sua perplexidade. Nunca, nem mesmo com seus caros amigos em Netherfield, ou seus importantes parentes em Rosings, ela ouvira tão desejoso de agradar, tão livre de qualquer arrogância ou posições rígidas como agora, quando nada importante poderia resultar do sucesso de seu comportamento e quando o simples convívio com aqueles a quem se dirigiam suas atenções seria motivo de ridículo e censura pelas damas, tanto em Netherfield quanto em Rosings. As visitas se demoraram por cerca de meia hora e, quando se levantaram para partir, o Sr. Darcy pediu à irmã que se juntasse a ele para expressar seu desejo de receber o Sr. e a Sra. Gardiner, além da Srta. Bennet, para jantar em Pemberley antes que deixassem a região. A Srta. Darcy, embora com o acanhamento que sublinhava sua pouca experiência em fazer convites, obedeceu sem hesitar. A Sra. Gardiner olhou para a sobrinha, desejosa de saber como ela, a quem mais se dirigia o convite, se dispunha a aceitá-lo, mas Elizabeth virara o rosto para o outro lado. Presumindo, entretanto, que aquele estudado subterfúgio falava mais de um constrangimento momentâneo do que de qualquer desagrado com o convite, e vendo no marido, que adorava a vida social, total disposição para aceitá-lo, arriscou-se a concordar em ir e ficaram acertados para 2 dias depois. Bingley expressou grande satisfação pela certeza de ver Elizabeth mais uma vez, tendo ainda muito a conversar com ela e muitas perguntas a fazer a respeito de todos os seus amigos de Hertford City. Elizabeth, compreendendo essas palavras como um desejo de ouvir falar de sua irmã, ficou contente e, por conta disso, além de outras coisas, viu-se, quando as visitas saíram, capaz de pensar na última meia hora com algum prazer, embora pouco tivesse aproveitado enquanto ela transcorria. Ansiosa por ficar sozinha e receosa das perguntas ou observações dos tios, ficou com eles apenas o tempo suficiente para ouvir sua opinião favorável a respeito de Bingley e apressou-se a ir trocar de roupa. Mas não tinha motivos para temer a curiosidade do Sr. e Sra. Gardiner, não era a intenção deles forçá-la a falar. Era evidente que ela conhecia o Sr. Darcy muito mais do que haviam pensado, era evidente que ele estava muito apaixonado por ela. Tinham visto muita coisa interessante, mas nada que justificasse um interrogatório. Ter uma boa opinião a respeito do Sr. Darcy era agora fonte de ansiedade, e, até onde puderam perceber, não havia defeitos a encontrar. Não podiam ser insensíveis à sua cortesia e, tivessem traçado seu caráter de acordo com seus próprios sentimentos e as observações da serviçal, sem a interferência de qualquer outra opinião. O ambiente em Hertford City no qual ele era conhecido não teria nele reconhecido o Sr. Darcy. Havia agora, porém, um empenho em acreditar na governanta, e logo se deram conta de que a autoridade de uma criada que o conhecia desde os 4 anos de idade, e cujos próprios modos indicavam respeitabilidade, não deveria ser rejeitada às pressas. Nem nada acontecera, de acordo com seus amigos em Lambton, capaz de desacreditá-la. Nada tinham para acusá-lo além de orgulho, orgulho que ele talvez tivesse e, se não, lhe seria sem dúvida imputado pelos habitantes de uma cidadezinha comercial não frequentada pela família. Era sabido, porém, que ele era um homem liberal e que muito fazia pelos pobres.
Em relação a Wickham, os viajantes logo descobriram não ser merecedor de muita estima, pois mesmo que sua principal queixa em relação ao filho de seu patrono fosse mal interpretada, era fato notório que, ao sair de Derbyshire, ele deixara muitas dívidas que o Sr. Darcy mais tarde saldara. Quanto a Elizabeth, seus pensamentos estavam em Pemberley, naquela noite mais do que na anterior. Ainda que o tempo parecesse longo, não foi longo o bastante para definir seus pensamentos em relação a alguém naquela mansão, e ela passou 2 horas inteiras acordada tentando se decidir. Com certeza não o odiava. Não, o ódio há muito tempo se desvanecera e por muito tempo também ela se envergonhara de ter algum dia tido por ele alguma antipatia, se esse era o nome do que sentira. O respeito originado pela convicção de suas valiosas qualidades, embora a princípio admitido com relutância, já deixara de ser uma ideia repugnante e evoluir agora, devido aos testemunhos a ele tão favoráveis, para algo de natureza mais amistosa, colocando suas atitudes sob uma luz bastante agradável, como acontecera na véspera. Mas, mais do que tudo, mais do que respeito e estima, havia um motivo para sua boa vontade que não poderia ser negligenciado. Era gratidão. Gratidão não apenas por tê-la amado um dia, mas por amá-la ainda a ponto de perdoar toda a petulância e a amargura de suas palavras ao rejeitá-lo e todas as injustas acusações que acompanharam sua recusa. Aquele que, como estivera convencida, a evitaria como sua maior inimiga, pareceu, naquele encontro acidental, ansioso por preservar seu relacionamento e, sem qualquer demonstração de indelicadeza ou qualquer afetação em seus gestos, em situações que apenas a ambos diziam respeito, tentara causar uma boa impressão em seus amigos e fizera questão de apresentá-la à irmã. Tal mudança num homem tão orgulhoso gerava não apenas assombro mas também gratidão, pois ao amor, um amor ardente, deveria ser atribuída. E, como tal, sua impressão sobre ela era do tipo a ser encorajada como de modo algum desagradável, ainda que não pudesse ser definida com clareza. Ela o respeitava, o estimava, era grata a ele, interessava-se de fato pelo seu bem-estar, e tudo o que queria saber era até que ponto desejava que tal bem-estar dependesse dela e até que ponto seria importante para a felicidade de ambos que ela usasse o poder, que sua fantasia lhe dizia ainda ter, de levá-lo a renovar sua proposta. Ficara acertado durante a tarde entre tia e sobrinha que uma cortesia tão grande como a da senhorita Darcy tê-las visitado no mesmo dia de sua chegada a Pemberley, pois só chegara em casa a tempo de um café da manhã tardio, deveria ser imitada, ainda que não pudesse ser igualada, com alguma demonstração de polidez por parte delas, e, em consequência, que seria altamente conveniente ir a Pemberley na manhã seguinte. Assim foi, portanto, decidido. Elizabeth estava satisfeita, ainda que, quando se perguntava a razão, pouco tivesse a se dar como resposta. O Sr. Gardiner deixou-as logo após o café da manhã. O convite para a pesca fora renovado no dia anterior e marcado seu encontro com alguns dos cavalheiros de Pemberley para antes do meio-dia.